Muito bem, meus amados irmãos, estamos de volta para continuar a nossa aula de bibliologia. Depois do recreio maravilhoso, estamos aqui no segundo período desta aula, segundo período da da 13ª aula, 13ª aula, e nós estamos aqui na segunda parte, né? Falando sobre a bibliologia, e a página que estamos nela é a 43, e dando um lembrete aqui, a pinceladazinha no primeiro período, nós estávamos falando sobre as falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia, e nós paramos aqui no último item, que é a letra E, a teoria da inspiração das ideias. Eu vou dar mais uma recapitulada aqui para nós continuar. Faz o contrário da anterior, né? Da teoria anterior, que a anterior estava dizendo, né, que a teoria anterior é a teoria do ditado verbal, né, que defende a opinião de que os escritores bíblicos foram instrumentos passivos na mão de Deus, redigindo exatamente as palavras de Deus, e dá exemplo aqui dos 10 mandamentos. Então, e essa teoria da inspiração das ideias faz o contrário do anterior, ensinando que Deus inspirou somente as ideias. Resumindo aqui, Deus só inspirou as ideias e o homem coloca o argumento por conta dele. Deu para entender? Né? Que nós vamos refutar como errado. Também não é verdadeira, é falsa essa teoria, porque em inúmeros momentos Deus colocou as palavras certas na mente dos escritores da Bíblia, e nós estamos lendo versículos aí. Vamos ver 2 Pedro 1:21, já foi lido, mas vamos ler de novo, só para os irmãos conseguirem lembrar onde nós paramos. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Vamos ler 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. É isso aí mesmo. Amém? Apocalipse 22:19. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém.
Tudo bem até aí? Amém. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, vamos falar um pouco sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos. Além dos livros canônicos, existem os chamados livros deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Palavrão, né? É uma palavra muito grande. Livros deuterocanônicos. Que é isso, né? Ou seja, os livros do segundo cânon, que foi o cânon aprovado pela Igreja Romana do Concílio de Trento em 1545 até 1630, de 1545 a 1563. Até hoje, é claro que isso aqui é depois de Cristo, né? Até hoje, seguido pelos católicos, na Bíblia de edição católico romano, o total de 73 livros, tendo a mais 7 livros, a Bíblia católica tendo a mais 7 livros. E esses 7 livros são chamados de livros apócrifos. Além de 4 acréscimos, além desses livros, 7 livros apócrifos, ainda foram acrescentados 4 livros, 4 acréscimos, não foi livro, teve 4 acréscimos ou apêndices. O livro canônico, os livros canônicos, num total de 11 escritos apócrifos. Existem 14 escritos apócrifos, sendo 10 livros e 4 acréscimos. Daqui a pouquinho você vai entender, tá? Vai entender agora. Letra A. Os 7 livros apócrifos. Os 7 livros apócrifos é aqueles livros que não tem na nossa Bíblia cristã. Só tem na Bíblia católica, né? A nossa Bíblia tem 66 livros. E a Bíblia católica tem 73. 7 livros a mais, que são os livros apócrifos constantes nas edições católicas romanas, que são o livro de Tobias, que foi escrito depois de Esdras. Depois vem o livro de Judite, que foi escrito depois de Tobias. Depois vem o livro da Sabedoria de Salomão, que foi escrito depois de Cantares. Nós estamos agora na página 44, depois de Cantares. E existe o livro Eclesiásticos, que foi escrito depois de Sabedoria, do livro de Sabedoria. Depois vem o livro de Baruque, que foi escrito depois de Jeremias.
e depois vem o primeiro e segundo Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus. Agora vamos para a letra B. Os 4 acréscimos, vamos falar sobre os 4 acréscimos aqui agora. Os 4 acréscimos a livros canônicos são o capítulo 10, versículo 4 de Esther, e o capítulo 16 e versículo 24. Também no livro de Cântico dos 3 Santos Filhos, livro, cântico, esse acréscimo aqui é Cântico dos 3 Santos Filhos. Não é um livro, tá? É um acréscimo. Daniel 3, versículo 24 a 90, foi um acréscimo. Também houve um acréscimo aí por nome de História de Susana. Daniel capítulo 13. Depois veio outro acréscimo chamado de Bel e o Dragão, Daniel 14. Tudo bem até aí? Amém. Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Certíssimo. Letra C. Os demais apócrifos ainda aceitos pela igreja ortodoxa grega são terceiro e quarto Esdras e a oração de Manassés. São assim chamados porque na Bíblia Católica Romana os livros de Esdras e Neemias são chamados de primeiro e segundo Esdras. Amém? Então, a aprovação dos apócrifos pela Igreja Católica em 18 de abril de 1546 foi uma tentativa de combater a reforma protestante recente na época. Eles fizeram isso, eles acrescentaram esses livros apócrifos, querendo debater ou combater, né? É uma tentativa de combater a reforma protestante feita aí por Martinho Lutero. Então acrescentaram isso aí. Nesta época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas do Portugário, ou melhor, perdão aí, tá? Do Purgatório. Errei feio aqui agora, hein? Do Purgatório. Vou repetir. Os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas do Purgatório. Também os protestantes combatiam a oração pelos mortos e também combatiam a salvação mediante a obras, e dentre outras. Então, os romanistas viam nos livros apócrifos base para tais doutrinas e apelaram por eles, apelaram pelos livros apócrifos.
para tentar abafar a reforma protestante. Então, esta é a nossa aula de hoje, e nós não vamos prosseguir até que dá tempo para nós prosseguir mais um pouco, mas eu não vou prosseguir porque o capítulo 4 acaba aqui, então vou deixar para entrar no capítulo 5 na nossa próxima aula, na aula de número 14ª, né? 14ª. Então, eu vou aqui despedindo dos irmãos, porque na aula 14ª nós estaremos falando sobre a Bíblia ao longo do século. Vai ser muito importante. Então, meus irmãos, nós ficaremos por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, com essa alegria toda, esse sorriso maravilhoso no rosto dos alunos. Eu fico feliz por ver a alegria de vocês, porque a alegria de vocês é minha alegria também. Amém? Amém. Fico na paz do Senhor Jesus. Até mais.